Boa noite, irmãos e irmãs. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo e a escola vivencial de hoje será sobre a caridade e o amor. Esses dois, essa relação. Então, antes de iniciarmos a reflexão, vamos invocar o Espírito Santo para que ele nos conduza. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A reflexão de hoje tem como base o capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7 em 1 Coríntios, da carta de São Paulo aos Coríntios. Então, iniciemos a leitura. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa, ou como o símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Antes de iniciarmos a reflexão de fato, vamos estabelecer o que é que o ser humano entende por caridade atualmente. O ser humano, ele vê a caridade hoje, nesse cotidiano, como uma forma de ajuda para uma pessoa que esteja precisando, necessitada, mas sem ganhar algo em troca. Essa é a caridade, é a definição cotidiana da caridade. E aqui nós vamos analisar como a caridade ela é indispensável para a concretização de um amor verdadeiro, esse amor eterno, não superficial. E aí, teologicamente falando, a caridade ela é o nosso amor para com Deus. Vou ler o versículo 1 e teremos uma boa ideia de como é que é a caridade, que aqui São Paulo ele apresenta várias características de como é essa caridade, que dá-se a entender que ela é um tipo de amor. A caridade é um amor que sem a caridade o amor não é nada. Vamos reler. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Nesse primeiro versículo, São Paulo ele apresenta uma realidade de existência insignificante, uma realidade de existência dispensável. Mas que realidade é essa? A realidade de uma vida que não tem Deus como sua finalidade. Essa é a realidade, por assim dizer, dispensável. Como o versículo já diz, né? Por mais que tenhamos todo o conhecimento do mundo. E ainda acrescenta também o versículo 2. O dom da profecia, o saber de toda a ciência. Se nós não tivermos esse olhar voltado para Deus, a nossa vida espiritual voltada para Deus, de nada serve ter todo o conhecimento do mundo. Nós, numa comparação bem simples, é como esse do símbolo, um sino vazio por dentro que só faz barulho. A gente vai ser como um recipiente vazio que vai ser derrubado pela vida, como esse sino vazio por dentro que só faz, que a gente se expressa, só faz zoada, só tem o dom da expressão, mas tem nada. A gente não é cheio
não estamos cheios de nada por dentro. Aí a gente vê que a caridade ela é dada como um tipo de amor, o amor para com Deus, como dito anteriormente. Se a gente for parar para analisar, Deus ele criou o mundo por superabundância de amor, como tradição da Igreja Católica e descrito no Catecismo da Igreja Católica. Deus diz, a criação hoje, tudo existe porque Deus, ele, por sua superabundância de amor, criou o ser humano. E ele é a fonte desse amor do ser humano. Por isso que a caridade, a gente diz teologicamente, mas de fato, a caridade, ela tem como fonte Deus. Ela é um tipo de amor, porque Deus é a fonte do amor do ser humano. O mesmo Deus que enviou seu Filho para morrer na cruz. A gente tem esse exemplo de Cristo na cruz e a gente vê que foi aí, primeiramente, que a gente viu o exemplo verdadeiro da caridade. O que é realmente a caridade? A gente olha, a gente vê, muitas pessoas veem como um simples heroísmo, mas devemos ver de verdade como é que funciona o sacrifício. Nós devemos atentamente perceber que o sacrifício de Cristo não é simplesmente um heroísmo, mas sim um ato de caridade. No sacrifício dele envolveu tantas virtudes, tanta humildade, porque é o Deus que se fez homem, se rebaixou até nós, seres humanos, o Deus no corpo de homem, que foi morto por os homens. Um ato de humildade, de caridade, não simples heroísmo, nos ofereceu a salvação. Aí nós entendemos como o que quer dizer aquela frase: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cristo primeiramente revelou-nos a caridade com seu sacrifício. E aí que nós encontramos a caridade como o maior dom dado ao ser humano, como o maior amor. A caridade, ela vence o pecado, porque tem seus olhos voltados para Deus. Vou ler aqui o versículo 3. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. Aí vemos o que de nada adianta um sacrifício que não envolva amor. De nada adianta. Não adianta eu entregar todos os meus bens se aquilo não for por amor, for para chamar atenção. Então, isso não é a caridade, como diz bem, se não tivesse a caridade. Mas, nessa realidade, se eu entregasse todos os meus bens aos famintos, isso não seria chamado de caridade, por mais que eu não tivesse amor? Aí vemos aqui na Sagrada Escritura que diz, se eu não tivesse a caridade. Aí nós vemos bem que esse não é o que de fato achamos que é a caridade. Aqui nós achamos que a caridade não é de fato a caridade. Como já foi dito, a caridade é nosso amor para com Deus. Ela vence o pecado porque tem seus olhos voltados para Deus. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Vejamos, a caridade ela é paciente e prestativa. A caridade tem inúmeras virtudes. Se a gente for pegar essa mesma leitura em outras traduções, como por exemplo a Bíblia Ave Maria, eu estou usando aqui a Bíblia de Jerusalém. Isso aqui, esse nome caridade, é nada mais, nada menos substituído pelo nome amor. Se a gente fosse definir Deus com um nome, a gente define amor. Mas por que não também caridade? Porque a gente vê que essa leitura até agora, caridade não é o que pensamos, como já foi dito. A caridade é amor, um tipo de amor, o amor mais verdadeiro. A relação do homem com Deus. Como Deus é a fonte de todo o nosso amor, todas as nossas ações têm que estar voltadas a Ele. Como diz aqui, nada adiantaria se eu entregasse meu corpo às chamas. Mas esse sacrifício, que eu tanto repito, se não tiver a caridade, se não tiver o amor, de nada adianta. A caridade tem suas inúmeras virtudes, como a paciência, a prestatividade, não é invejosa, não ostenta, não se enche de orgulho.
Aqui nós já conseguimos observar que a caridade ela já demonstra um caráter de perfeição. Ela é cheia de muitas virtudes, mas ela é quem potencializa todas essas virtudes. Isso é o que a caridade faz. A caridade ela é paciente, ela não se estressa, ela é complacente, ela analisa a realidade, ela vê com calma, com amor, com delicadeza. A caridade é prestativa, a caridade é estar sempre à disposição. Aqui, se eu fosse ler toda a leitura, existiriam muitas mais características da caridade, muito mais personalidades, por assim dizer, da caridade. E aqui eu estou trazendo poucas, porque não é a leitura completa, mas a gente vê que a caridade ela tem suas personalidades, ela é prestativa, ela está sempre à disposição, tem como característica a ajuda. E a gente acha que a caridade em si é só ajuda, mas a ajuda está lá, na caridade. Ela não se incha de orgulho, ou seja, como o sacrifício de Cristo, a gente vê a humildade dele se rebaixar, de salvar aqueles que o mataram. Temos mais um versículo, o versículo 5. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda em rancor. Ela não é inconveniente, ela não vai te obrigar a algo, por assim dizer, porque ela é um tipo de amor. Falando de amor, o amor de verdade, diferente do amor egoísta que a gente vê. Quantas renúncias temos que fazer? Quantos sacrifícios temos que fazer por um amor verdadeiro? Se a gente for olhar de verdade, o amor de verdade, aí a gente vê, nada faz de inconveniente. Ela não é orgulhosa, ela não é inconveniente. Não procura o seu próprio interesse. Se a gente for parar para analisar um amor egoísta, que a pessoa só quer se satisfazer, a gente vê mais uma característica da caridade, que é a humildade. Pensar sempre o bem no próximo, o bem do próximo. Essa é a caridade, está envolvida em sacrifícios, em custos, caridade, que é algo caro, tem um preço caro a se pagar. Então a gente já analisa daí. A caridade é de fato um amor, o mais nobre dos amores. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Então a caridade ela é justa. Ela é justa porque tem sua fonte em Deus. Então a justiça de Deus é a justiça da caridade. Mas se regozija com a verdade. A verdade vos libertará. A gente vê uma profundidade imensa. A verdade vos libertará. A gente vê o que é a caridade, se regozija da verdade. Que é a verdade? Cristo. A caridade nos liberta. Ela vence o pecado com o sacrifício de Cristo. Então, a caridade é um caminho que a gente segue. O amor que a gente vivendo verdadeiramente nos liberta como a verdade. Esse amor que a gente só pode alcançar se inspirando em Cristo. E temos também o exemplo de Nossa Senhora, uma das criaturas mais caridosas que existiu na face da terra, dando o seu sim verdadeiro, se sacrificando de diferentes modos, vendo seu filho ser crucificado. E foi uma caridade ela se entregar aos planos de Deus, mesmo sem saber o que viria à frente. Esse é mais um exemplo. Temos que ter como visão Cristo, e espelharmos em Nossa Senhora também até Cristo. Nós podemos ver diversos exemplos de santos, caridade. São Francisco de Assis dizia, no seu leito de morte, o pessoal lá em volta dele disse: o que é que vamos fazer sem o Senhor? E ele disse: o Senhor é um santo. E o pessoal dizendo: você é um santo, o Senhor fez muito por esse mundo. E ele disse: ainda não fiz nada. Estou morrendo aqui, mas eu ainda não fiz nada. Para a gente ver, se a gente for fazer uma comparação com o amor que Deus tem por a gente e o amor que nós devemos ter para com os irmãos, a gente pode passar a vida muitas vezes tentando
ignorando essa caridade de verdade, ignorando, não tendo Deus com finalidade. Um homem santo como São Francisco de Assis dizer que ainda não tinha feito nada no seu leito de morte é um grande ponto para reflexão. Onde é que estamos onde é que está essa nossa caridade, esse amor de verdade? E a caridade é um custo. Toda a prática do amor verdadeiro envolve um custo. Envolve um custo. Mas adiante tem esse versículo 7. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então é como eu disse, é esse custo, esse suportar, esses diversos sacrifícios que a caridade envolve, esse amor de verdade. Então é isso. Então, mais adiante, vejamos esse versículo 7. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, é como eu já havia dito, não tem mais nada para acrescentar aqui. A caridade ela é essa junção de sacrifício, de renúncias, como amor de verdade. Ela tem esse envolvimento. Toda a prática do amor de verdade é caridade. Então, cheios do Espírito Santo, peçamos essa caridade a Ele para que nos faça suportar esses dias difíceis que estamos passando com seriedade e complacência. E enchidos do vosso Espírito caridoso, ó Pai. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E obrigado a quem assistiu até aqui.